E o Palmeiras, hein, Fernando Praz? Vamos levar aquela resenha que a gente está batendo ali no camarim, Praz? Falando do jogo, né? Eu e o Praz estávamos ali conversando e a gente falando desse incrível Palmeiras. Que resultado, que vitória, Praz? Uma baita vitória, né? É o que a gente está comentando, né? Essa vitória, ela foi fundamental e ela é emblemática, né? Porque ganhar do Atlético lá já é difícil. As circunstâncias todas que envolveram o jogo, o Palmeiras cheio de desfalques e até com os jogadores suplentes também fora, né? Os reservas imediatos, Gabriel Menino fora, Fabinho machucou, então o Luan teve que jogar de volante, improvisado, o Mike jogou pelo lado do campo, né? E aí não foi uma improvisação, mas foi uma escolha do Abel também, porque ele tinha jogador no banco para isso, né? Foi uma questão tática, né? O começo de jogo do Atlético, porque assim, se é outro time que não é maduro, se não é maduro como o Palmeiras, com as dificuldades que a gente citou aqui antes do jogo, de escalação, de montagem de equipe, e se enfrenta uma dificuldade, um começo de jogo assim como foi do Atlético, 2, 3 chances do Keno, do Hulk, vai abaixo, sente. E o Palmeiras não sentiu. E aí, assim, às vezes as pessoas analisam cada um analisa futebol de um jeito, né? Eu tenho algumas questões que são minhas, assim. O Atlético, para mim, jogou bem. Perdeu, né? Mas jogou bem. Então o Palmeiras jogou mal? Não, o Palmeiras jogou bem. Mas os dois jogaram bem. Por quê? Dentro da proposta, mas o Atlético criou mais que o Palmeiras. Parabéns para o Atlético, jogou bem pela proposta de jogo dele. Mas isso não anula que a proposta de jogo do Palmeiras, dentro da proposta de jogo do Palmeiras, o Palmeiras foi muito competente e jogou bem na proposta que ele tinha. Porque a proposta do Palmeiras não era de sufocar o Atlético, de amassar o Atlético. Então, eu acho que os dois, dentro das suas propostas, jogaram bem, fizeram um bom jogo. Só que a diferença é que o Palmeiras foi mais efetivo dentro da sua proposta do que o Atlético. Eu acho que a análise é essa. Mas o Palmeiras está de parabéns porque não é fácil, com o time todo remendado do jeito que estava, conseguir suportar esse começo de jogo do Atlético como foi, conseguir uma vitória e com propriedade, porque tiveram lances ali que o Palmeiras poderia ter ampliado o marcador e não ampliou, na minha opinião, por erros da arbitragem, né? E o noticiário antes do jogo, né, Pascoal? A gente falava aqui das ausências, Abel Ferreira fora, Gustavo Gomes e o Everton fora, não tem volante, vai ter que improvisar o garoto lá que vem do Júnior, o Fabinho, que é bom jogador, aí o Fabinho se machuca, uma série de problemas, aí o Palmeiras vai lá contra o Atlético. Bem. O Luan jogou bem, o Atlético que teve o Hulk de volta depois de 25 dias, né? Jogou com o seu principal atleta, com um time muito forte. Aí o Palmeiras foi lá e cravou, Pascoal. O Palmeiras, essa entrada na Atuesta aí foi um negócio maluco, hein, gente? Aliás, o Atuesta apanhou mais do que boi ladrão, hein? Mais do que o que, boi Pascoal? Ladrão, hein? Boi ladrão? Porque você sabe que quando você deixa lá o sal lá, por exemplo, o boi, ele come todo o sal. Porque aí ele larga, se deixar, toma conta. Deixa eu falar uma coisinha pra vocês. A gente tá vendo os lances do jogo. Esse é o lance do Atuesta, né? O Mariano já tinha feito um lance igualzinho no primeiro tempo. Igualzinho na primeira etapa. O árbitro também não viu. E ele repetiu o lance. O Mariano é um jogador tão experiente, mas tão experiente, porque é o seguinte, eu parto do seguinte princípio. Jogador de futebol não faz nada por acaso. Não tem sem querer no futebol. É muito raro ter o sem querer. Eu pisei ali porque... Não, sem querer é muito raro, entendeu? Eu tô para entender onde é que teve falta nesse lance, mas eu não consegui ver. Ainda não consegui ver. O Mariano vai... Porque o Mariano viu que ele não ia chegar. Então ele dá um passo maior e bloqueia a passagem do jogador do Palmeiras com um pisão no pé. Como ele tinha feito no primeiro tempo, o árbitro também não viu. Aliás, o árbitro da partida, o Marcelo Lima Henrique, é um dos árbitros que eu elogiei aqui há alguns dias. Porque ele apita o jogo tranquilo, ele está experiente, ele já está, sabe, já está rodado. Ele apita o jogo tranquilo, mas ele erra. Sim. Ontem ele errou. E pior do que ele errar, é o VAR não auxiliar. Ô Pascoal, e é estranho ali, não sei, a leitura labial. Ele bota o dedo no ouvido, faz sinal que está se comunicando com o VAR e fala, foi falta. Quer dizer que o VAR está dizendo para ele que foi falta no lance do Mariano. O VAR corroborou. Ele tudo bem, porque ele está de repente num ângulo que o Navarro faz assim, parece que toca. Depende do ângulo que o juiz está no campo, ok. Mas o VAR
Igual o lance do pênalti, Fernando. Absurdo. O lance do pênalti. Absurdo. Não, olha lá, foi falta lá. Ele está apontando para o ouvido, o VAR está dizendo que foi falta. Dizendo que foi falta. Quer dizer, o VAR atrapalhou a arbitragem ontem. De um árbitro que eu julgo um bom árbitro, mas ele foi atrapalhado pelo VAR. O VAR, no lance do pisão do Mariano, ele tem que dizer o seguinte, o Marcelo, dá uma olhada nesse lance, vai ver esse lance, por favor, e veja o seu entendimento. Não induza o árbitro a nada. Não. Veja o lance e veja qual é o seu entendimento. Ponto. Possível falta. Veja o seu... Você tem que dar a sua definição. Ponto. O lance da falta, ele viu com um ângulo, como disse o Fernando, porque existem os ângulos diferentes. Eu, por exemplo, como repórter, via atrás do gol de uma forma. Sim. Quando eu estava do lado do campo, eu via de outra forma. Muda completamente. Quem está dentro do campo enxerga de outras maneiras, porque eles estão jogando. E eles entendem muito bem onde cada um põe o pé, onde cada um, o que acontece dentro de campo. O jogador de futebol tem a tal a visão do jogador de futebol é muito diferente da visão de um cidadão comum. Eles enxergam tudo ao mesmo tempo. Só naquela balançada de cabeça eles veem tudo. Eles conseguem enxergar tudo e analisar psicologicamente o que está acontecendo no jogo. Agora, o árbitro da partida tem o VAR para auxiliá-lo e não teve o auxílio do VAR. É aí que eu fico com essa... O Palmeiras ganhou o jogo, o diretor do Palmeiras foi lá protestar contra, ele vai falar já contra aqui, a arbitragem. A presidente do Palmeiras disse que vai segunda-feira na CBF outra vez para falar de arbitragem. Então, eu acho que aí é o seguinte, eu parto de um princípio, do equívoco da arbitragem só. Mas existem alguns lances, esse lance chama atenção. Tem um lance que o Rony vai tomar uma cacetada no pé esquerdo, que se não me falha a memória, é o Gemerson que vai na jogada, se não me falha a memória, que é uma coisa, assim, maluca o que aconteceu no jogo de ontem. Mas vou deixar por conta, de um mau dia. Ele que é o árbitro com mais idade apitando na primeira divisão do futebol brasileiro, 51 anos, é o árbitro mais experiente aí no quadro da CBF. Pois não, Praz? Assim, o Pascoal falou que a Leila vai ao Rio, ao CBF, reclamar da arbitragem, né? Eu acho que tem que ir mesmo, né? Mas assim, isso é uma opinião minha. Eu iria reclamar, óbvio que iria reclamar também da arbitragem, mas... O Atlético vai, o Flamengo vai, o Palmeiras vai, o Inter vai, todo mundo vai. Eu acho que ela tem que ir para reclamar, mas tem que ir com uma outra visão também. Vai reclamar, faz a reclamação formal, tudo, mas e aí? O que vai se fazer para que não aconteça de novo? Né? Porque eu acho que a discussão tem que ser essa, porque senão semana que vem é o Atlético Paranaense que está indo reclamar. Na outra semana é o Corinthians, depois é o Palmeiras de novo. Então tem que ir para reclamar, mas tem que ir para cobrar uma solução para esse problema. Não é da noite para o dia, óbvio, não vão conseguir arrumar para esse campeonato, de repente não para o ano que vem, mas eu acho que a discussão não tem que ser em cima do erro, tem que ser em cima do que fazer para diminuir os erros, que não vai zerar. Aí tem que capacitar quem trabalha no VAR. É isso. O Anderson Barros vai falar aqui, diga, Djalminha. Não, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque assim, a arbitragem brasileira, ela pode viver um momento ruim, os árbitros se equivocam e tal, mas, por exemplo, o Marcelo de Lima Henrique, ele tem que ser absolvido, porque acontece o erro, né? Você não vê. Agora, o VAR não vê, não é possível. Ou seja, a arbitragem brasileira, ela pode estar num momento ruim, não ter grandes árbitros, mas o VAR brasileiro é o pior do mundo. É o pior do mundo. Não existe tanta incompetência. Na falta do Mariano, naquele pisão, não é pênalti. Aí quando ninguém encosta no Mariano, é falta. É complicado. É difícil de entender. É difícil de entender e aceitar. E o Anderson Barros falou ontem após o jogo sobre a arbitragem. O árbitro pode ter tomado a maioria das decisões corretas. Mas quando necessitou daquele que seria a ferramenta que facilitaria as decisões, mais uma vez, um erro extremamente grosseiro do VAR no jogo de hoje, ao não marcar o pênalti em cima do Atuesta. E sequer chamou o árbitro para uma revisão.
se manifestando em nome da diretoria do Palmeiras em relação à arbitragem de ontem no Mineirão. Mas com tudo isso, o Verdão está sobrando na turma, 9 pontos à frente do vice-líder Fluminense. E o Abel não estava lá, senão ia ser. Ah, sim. Já sim. pensou o Abel E já na beirada tocamos do campo? hino aqui, Era um carro tudo, menos. porque o Verdão já é campeão brasileiro.